Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com a presença da engenheira Patrícia Gonçalves, do Grupo Monte, administradora da área de negócios do ambiente em Angola e Portugal. E hoje ela vai trazer um tema muito interessante, qual eu conheço e gosto muito, ela é a criadora da marca Do Lixo ao Luxo, né? E para começar essa conversa, a gente queria fazer uma pergunta para a engenheira Patrícia: o que é a marca Do Lixo ao Luxo? Seja bem-vinda, engenheira Patrícia. Muito obrigada, Bruno. Antes de mais, agradeço a oportunidade de estar a falar aqui de um tema que tanto me apaixona e, por outro lado, também algo que nos liga aos dois, que é a África, não é? Foi através da África que nos conhecemos e que hoje estamos aqui juntos a transformar o mundo. Pelo menos 1% de alguma coisa vai fazer a diferença, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Quando falamos do lixo ao luxo, o que é que isso significa e como nasceu? Todos nós já tivemos algo na vida que foi tratado como lixo. Uma fase, um erro, um momento em que deixamos de acreditar, quantas vezes, não é? De jovens, nas várias fases da vida. E do lixo ao luxo nasce exatamente aí. Ou seja, o conceito do lixo ao luxo é um conceito de transformação profunda. Vai muito mais além de transformação de lixo em luxo, mas sim de transformação humana profunda. Nasceu do contacto com realidades humanas que me mudaram para sempre. Especialmente em Angola, das mulheres, das zungueiras de Angola. Ao conviver na rua com essas mulheres, um convívio de uma forma silenciosa, percebi algo simples e poderoso. Luxo não é excesso. Luxo não é ostentação. Luxo é dignidade. E fui estudar o mundo do luxo e cada vez tenho mais a certeza sobre isso. É a capacidade de criar valor, beleza e sentido, mesmo quando quase tudo falta. E quando olhamos para essas mulheres, nós vemos isso. Foi aí que percebi que aquilo que o mundo descarta, aquilo que o mundo deita fora, pessoas, ideias, fases difíceis, pode ser transformado quando alguém decide olhar com verdade. Então o nome do lixo ao luxo reflete transformação. E porquê que reflete transformação? Porque transformação é algo que é real. O lixo simboliza aquilo que é descartado, aquilo que é ignorado, aquilo que é rejeitado, ou até aquilo que é adiado, aquelas decisões que adiamos para mais tarde. E o luxo surge quando há consciência, intenção, quando há método, quando há coragem. Então este conceito aplica-se às pessoas e às empresas. Nas organizações, o lixo são muitas vezes os desafios que ninguém quer enfrentar. E o luxo nasce quando esses desafios se transformam em oportunidades de crescimento, inovação e futuro. Ou seja, lixo, nós trabalhando na área de ambiente, algo que não tem valor, mas se nós aplicarmos às pessoas, quantas vezes nos aparecem pessoas sempre do lado negativo, tristes, revoltadas, deprimidas, e luxo é algo que tem muito valor, que nem toda a gente tem acesso. Mas isso também se pode aplicar às organizações, às instituições, às universidades e às empresas, que é, no fundo, transformar o que é desafio numa oportunidade. Então, o conceito do lixo ao luxo vai muito mais além daquilo que eu faço. Entra muito na componente humana também. E nasceu, acima de tudo, inspirado nas mulheres de Angola. Engenheira, foi um início muito bom, assim, até me comove, porque eu conheço a realidade de Angola e agradeço por essa apresentação, essa fala. Mas especificamente, agora vamos entrar um pouco numa parte técnica. E a realidade da gestão de resíduos, ela tem alguma influência direta? É assim, a gente já entendeu que a inspiração
veio de outra forma, mas a gestão de resíduos em Angola, como que ela propicia a continuidade do projeto? Angola tem desafios evidentes na gestão de resíduos, mas o que mais me marcou foi perceber que nenhum problema técnico se resolve sem pessoas no centro. As infraestruturas são importantes e contam, os sistemas contam, mas sem consciência nada se sustenta. E foi ali que eu entendi que a sustentabilidade não pode ser apenas técnica, tem de ser humana, cultural e estratégica. Quantas vezes nós vemos, ou enquanto operadores de gestão de resíduos, limpávamos as cidades ou os municípios, e no dia a seguir já estavam os resíduos no chão, já estavam os canais de água cheios de resíduos, porque não é suficiente a componente operacional. É preciso as pessoas no centro para haver essa mudança. Então, a gestão de resíduos é um desafio grande em Angola. É um desafio e enquanto professora na Universidade Agostinho Neto, na cadeira de gestão de resíduos e de aterros sanitários, dizia muitas vezes aos meus alunos: os resíduos são um diamante de Angola. Quando os resíduos passarem a ser vistos como algo com valor e que colocam as pessoas no centro, vai efetivamente haver uma mudança. O caminho ainda é longo, é um facto. Estão já a ser dados passos importantes. Não chega, porque é preciso pôr as pessoas. É preciso impactar, dar literacia às pessoas do porquê que tem que fazer algo. A questão do princípio do consumidor poluidor. Porque nós, por exemplo, no caso da Europa, sabemos que a Revolução Industrial trouxe muito consumo. Um consumo desenfreado, uma vontade de consumir, descartar consumir. Em Angola ainda estamos a montante. Então devíamos aproveitar essa fase, porque o melhor resíduo é aquele que não é produzido. Então há um caminho aqui longo a fazer. Não sei se fugi à pergunta, mas aqui o que eu gostava de passar a mensagem de Angola é que o resíduo, à data ainda é lixo, apesar de estão agora a desenvolver algumas atividades através dos ativistas de reciclagem, ainda é lixo, ainda não está em resíduo, mas nós devíamos caminhar de lixo automaticamente para recurso. Patrícia, e pensando você citou reciclagem, né? E pensando na marca, que é do lixo ao luxo, né? Para a gente tentar colocar isso de uma forma mais clara, né? Para quem não conhece, a gente o que você pode citar como exemplo, né? Que é transformar o resíduo, né? O lixo em algo de luxo, né? Você pode citar exemplos do que foram feitos? Muito bem, então, primeiro é importante clarificar que a marca que eu criei registada do lixo ao luxo não é um projeto industrial de transformação de resíduos em Angola, ou seja, é um conceito. O lixo de que falo é muitas vezes invisível. São as pessoas que estão esquecidas, são ideias que estão desacreditadas, são problemas que são empurrados para baixo do tapete, que é o caso da produção de resíduos. No fundo, é quando mudamos o olhar, mudamos os sistemas. E é aqui que a verdadeira transformação começa. Eu acho que o conceito visa haver uma transformação em que nós temos que mudar a forma como estamos a olhar para os resíduos para mudar o sistema. Agora, o que já está a acontecer em Angola, também inspirada no meu papel enquanto técnica, muitos dos ativistas, temos, por exemplo, o caso da Nação Verde, que eu fui uma das mentoras de o impulsionar para essa vertente da recolha seletiva e de dar valor aos resíduos. Estive também associada ao projeto a nível de consultoria da Angola Recicla, em que reciclavam tudo que eram os resíduos de PET. Estou associada também à parte do vidro, da Embalvidro, ou seja, já começa a haver alguma transformação. Temos também como cliente a Fabrimetal, que transforma a parte dos metais, ou seja, já começa a haver em Angola transformação de PET, transformação de cartão,
transformação de metais, transformação de vidro, agora ainda não é suficiente. E aqui nós podemos dizer, numa ótica industrial, que nós estamos a transformar lixo em luxo. Porquê? O vidro velho está a dar origem a uma garrafa nova, o metal está a transformar em ligas metálicas para a construção, o PET está a dar origem, está a ser granulado e está a dar origem a outro tipo de embalagens de plástico, ou seja, aqui, no fundo, podemos dizer que é uma transformação de lixo em luxo. Vamos ver se eu entendi o conceito, né? E você propicia que empresas fomentem a diversificação, né, da reciclagem, da utilização, para que seja diversificado, por exemplo, a mão de obra, o trabalho, ou gere empregos que deem dignidade às pessoas. Estou errado? Ou é algo semelhante a isso? Exatamente, ou seja, no fundo a transformação é nas pessoas e nas próprias empresas, porque se as pessoas, seja o cidadão comum através das relações institucionais que tem com de Angola, ou as próprias empresas, no fundo, elas olharem para esta vertente dos desafios que têm, no caso dos resíduos, mas outros, pararem para pensar, observar com honestidade o problema que existe e, no fundo, depois transformar estes problemas em soluções, ou seja, decidir, agir, aplicar método, transformar. A palavra transformação exige disciplina, consistência e compromisso. Então, no fundo, este conceito é muito mais inspiracional e uma filosofia do que algo industrial. É criar valor em algo que possa ser duradouro no tempo. No fundo, transformar algo que possa gerar impacto real. Não sei se me consegui explicar, ou seja, porque a sustentabilidade sem qualidade não se sustenta, nem na vida nem nas empresas. Então, no fundo, é também criar esta literacia, este conhecimento pelas pessoas, neste caso, por exemplo, alunos, dos quais dou aulas, as empresas dos quais trabalhamos, eu e a minha equipa trabalhamos como consultores, no fundo é em que a sustentabilidade tenha qualidade para se sustentar, seja numa vertente de resíduos, seja numa vertente de gestão ambiental num todo, de todos os escritores ambientais. Engenheira, e no início da conversa, você citou as zungueiras, né? E a resiliência da mulher angolana. Para já, quero deixar um abraço ao povo angolano, às mulheres de Angola, que realmente são pessoas resilientes, pessoas maravilhosas. Mas, para falar especificamente, né, das zungueiras, por exemplo, você pode contar um caso que a marca do lixo ao luxo, ela transformou a vida dessas mulheres? Prefiro até nem falar de números, não é? Mas eu acredito que sim, ou seja, porque quando uma mulher se sente vista, respeitada e valorizada, algo muda dentro dela. E nós temos o caso, por exemplo, da Luísa. A Luísa, uma mulher que tem um problema, uma deficiência motora, mas que na pandemia, impactada também positivamente, pode ser pelo conceito, ou pela pessoa, ou pela inspiração, e viu uma oportunidade nos resíduos. E no fundo passou a recolher resíduos e a sustentar a família, e ela hoje já deve ter mais de 400 colaboradores, mulheres e homens, a trabalhar com ela. Ou seja, quando uma mulher muda uma família inteira e muda toda a comunidade que está à volta dela. Porque quando muda uma família, muda a comunidade. E esse efeito não se mede, sente-se. Dei o caso da Luísa. A Luísa sei que está a fazer um trabalho exemplar. Ela começou com a dificuldade e com a dor e hoje está a gerar muito resultado do ponto de vista de recolha de resíduos, limpeza urbana, e está a crescer imenso. Ainda agora, na Expo Recicla que tivemos recentemente em Luanda, a Luísa estava lá representada com a sua equipa e colocou a ministra a triar o resíduo, a fazer a triagem para ver a dificuldade que é
triar um resíduo quando ele não é triado na fonte. Então, o conceito de lixo ao luxo pode mudar vidas, porque muda quando devolve dignidade e sentido. Empoderar não é dar voz, é criar condições para as pessoas se reconhecerem que são capazes. E o papel, e na Luísa isso aconteceu, exatamente. A oportunidade dela ir à COP, a oportunidade dela fazer a diferença, dar-lhe palco, dar-lhe voz, mas também dar-lhe as ferramentas e a literacia para ela fazer a diferença. Ou seja, o mesmo acontece não só com uma pessoa, mas também nas empresas. Porque quando as pessoas se sentem parte da solução, ou seja, há um problema dos resíduos acumulados, do problema dos municípios estarem sujos, mas quando nós envolvemos as pessoas para fazerem parte da solução, há uma transformação de dentro para fora. Falei do caso da Luísa, mas falo do caso das zungueiras, em que efetivamente elas saem, e o Bruno sabe disso, elas saem com um objetivo de manhã de casa, com as suas crianças penduradas às costas, outras nos braços, a bacia à cabeça, e com um objetivo, que é levar receita para casa. Ou seja, mas se nós observarmos à nossa volta, vamos perceber que mesmo quando não conseguem vender, elas sorriem sempre. Ou seja, a resiliência. Então, no fundo, o conceito é isso mesmo, é no problema nós colocarmos a solução. Temos, por exemplo, um outro exemplo, que é o caso da Jobaba. A Jobaba é um bom exemplo, que é uma escola em que a propina é paga através dos resíduos. Os pais não conseguem pagar com dinheiro e pagam com resíduos. E como este, há muitos exemplos. Muito bem, e eu quero deixar aqui para quem está assistindo do Brasil, que propina em Portugal e Angola é a mensalidade o que se faz para que não haja maus entendidos na nossa conversa. Pois. Engenheira Patrícia, e de fato, né, eu acredito na força da mulher angolana, eu acredito na força das mulheres, né, e eu convivi muito tempo em Angola com as pessoas e sei da resiliência. E você falou muito bem sobre a transformação que o projeto causa na vida das pessoas. Mas precisa haver sinergia com empresas, né? Como que você pode explicar a sinergia de uma empresa com o projeto, né? Porque você tem que ligar as pontas, né? Quem é a pessoa que vai sofrer essa transformação, que vai receber informação, que vai começar a atuar de forma diferente, e a outra ponta que são as empresas, que muitas das vezes é responsável por gerar esse resíduo. Como é essa sinergia? Sim, essas sinergias começam efetivamente com a literacia, com a sensibilidade, ações concretas de capacitação nas empresas, seja em qualquer setor de atividade, em, no fundo, abrir consciência, abrir a mente, para elas perceberem o impacto que têm das suas ações, seja numa ótica de consumo, seja na ótica da produção de resíduos, seja na recolha seletiva na fonte, seja numa matéria de consumo de água, o consumo energético. Pequenas ações podem gerar grandes resultados. E nas empresas, fazemos muitas vezes através da implementação das boas práticas de gestão ambiental, pode ser através de uma norma de referência da 14.000, mas também através do ESG, que hoje o mundo, são as novas siglas do mundo, é o ESG, que no fundo não é mais que ambiente, social e governança, e no fundo é através destas ações acima de tudo, as ações de formação e de literacia, porque o conhecimento pode mudar o mundo, e quando a pessoa está capacitada, tem conhecimento do impacto que as suas ações podem ter, vai fazer a transformação. Então é um papel muito grande de formação, de sensibilização e de informação. Nós fazemos muito isso nas empresas, nos governos, nas instituições, seja numa vertente de negócio, seja numa vertente de responsabilidade social também, como referi há pouco, quando dou aulas, é numa vertente de responsabilidade social, eu ou as minhas equipas. Engenheira Patrícia, a gente falou da resiliência da mulher angolana, mas eu sei da resiliência da engenheira Patrícia, né? E para pensar na marca
né, do lixo ao luxo, eu imagino que deve ter encontrado dificuldades para iniciar o projeto. Você pode dizer para a gente os desafios iniciais para a implementação desse projeto? Os desafios são sempre os mesmos, Bruno. Ou seja, mudar as mentalidades, lidar com limitações estruturais e o outro grande desafio é garantir a continuidade. Ou seja, estes 3 grandes desafios, porque nós sabemos que um hábito demora 30 dias, não é? Segundo alguns autores de livros de desenvolvimento humano, é preciso 30 dias para ganharmos um hábito. E mudar mentalidades é um desafio muito grande. Depois, lidar com as limitações estruturais. E o outro grande desafio é garantir a continuidade. Ou seja, a transformação não acontece de um dia para o outro. Exige muito tempo, muita resiliência, muito respeito e muita persistência. E a África tem-me ensinado isso. Tem-me ensinado em que o tempo, é preciso dar tempo ao tempo. E as mulheres também têm-me ensinado isso, porque se nós conseguirmos impactar uma mulher, nós conseguimos impactar a humanidade toda. Porque se nós pensarmos no papel da mulher, a mulher é mãe. É mãe, tem empatia, tem o cuidar e tem, acima de tudo, o educar. Então, há um caminho ainda longo a fazer. Tem sido desafiante, mas eu acredito que 1% de alguma coisa já faz a diferença. Engenheiro, me surgiu uma dúvida agora, de toda essa explicação, de toda essa nossa conversa, que é sobre capacitação. E você falou sobre capacitar pessoas, treinar pessoas. Existe um espaço físico, ou como que esse conceito é transmitido? Né? Você falou sobre treinamentos, mas explicando o processo, né? Como que ocorre esse treinamento, essa passagem de conhecimento? Essa passagem de conhecimento, no fundo, temos um papel não só técnico, não só trabalhar a componente técnica, porque, e nós todos somos alunos, estamos sempre a aprender, mas trabalhar também com as lideranças numa vertente de desenvolvimento humano. Ou seja, trabalhar para liderarmos os outros, primeiro temos que ter a capacidade de nos liderar a nós próprios. Então nós fazemos alguns trabalhos em clientes estruturantes que começamos sempre pelo topo. Depois de impactar o topo é que podemos descer e ir às outras linhas. Ou seja, capacitar é muito mais do que ensinar técnica. É trabalhar a consciência, a disciplina, a responsabilidade e a visão. Porque talento sem estrutura perde-se, enquanto talento com estrutura floresce. E aquilo que nós fazemos nos nossos clientes, nas ações que temos, clientes estruturantes em Angola, em que nós implementamos sistemas de gestão, de sustentabilidade, o ESG, a gestão ambiental, nós trabalhamos a capacitação desta forma. E conseguimos depois, através de métricas, ver os resultados. Engenheiro Patrícia, eu tenho uma provocação para fazer agora, porque você falou da alta gestão das empresas, né? E eu sei, trabalhando em empresas, e estive em Angola, a minha experiência diz que mudar a mentalidade da alta gestão é muito difícil, né? Como que você aborda esse tema com alta gestão das empresas? Eu acredito profundamente que sustentabilidade sem viabilidade económica não sobrevive. Então, quando nós temos que impactar a gestão, temos que ir pelos números, pela componente económica. Porque se vamos falar à gestão de topo em gastos e não em investimento, que vai trazer um payback ou que vai trazer retorno, não vai ter sucesso. Porque sabemos perfeitamente que caridade ou solidariedade alivia, mas não é sustentável. Por isso, modelos sustentáveis transformam. Então, transformar sistemas é o que muda o mundo. Então, nesse sentido, nós temos que transformar o sistema de gestão da organização. E temos que demonstrar à gestão de topo
os ganhos económicos. Sem trazermos a gestão de topo com as vantagens económicas, nós não vamos conseguir. A palavra sustentabilidade diz tudo. É preciso ser sustentável em todos os pilares. Então, é por a parte económica que nós conseguimos mudar a mentalidade de uma gestão de topo. Quando ela percebe que vai ter, no final do mês, implementando boas práticas de gestão ambiental ou de gestão de resíduos, ou de gestão ou a energia ou da água, quanto é que ela vai ganhar com isso? Se impactar positivamente as equipas, qual é o retorno que ela vai trazer com isso? Então é dessa forma que nós trabalhamos a gestão de topo dos nossos clientes. E tem sido muito bem sucedido. E confesso, engenheiro Patrícia, eu confesso aqui que eu já conhecia o projeto, mas nessas últimas semanas eu tenho lido muito por conta desse nosso bate-papo. E tenho visto interações para além de Angola, né, com o Brasil. Né? A intenção de expandir essa marca aos países FALOPs, por exemplo? Sim. A intenção da lusofonia, ou seja, eu defendo muito que nós podemos fazer tudo em língua portuguesa. O português é uma língua poderosa. Então, se nós podemos fazer a mudança no mundo em português, por que não? A lusofonia é muito grande. E nós podemos ser uma potência poderosa no mundo e podemos ser a diferença no mundo nesta área da sustentabilidade humana. Sustentabilidade humana não é mais do que a nossa casa comum, que é o planeta Terra, estar saudável para nós vivermos nele. Então, o meu objetivo é com certeza esse. Perfeito. Engenheiro Patrícia, agora eu fiquei pensando aqui, né? A gente está chegando ao final da nosso bate-papo, mas eu queria aproveitar esses momentos finais, porque me surgiu algumas perguntas aqui, que é sobre parcerias para o projeto, né? Para a marca do lixo ao luxo, né? Como que isso acontece e se alguém quiser fazer uma parceria, como que isso ocorre? As parcerias mais importantes, Bruno, são as humanas, que é o caso de estarmos aqui hoje a falar e com certeza muita gente nos vai ouvir. Confiança, alinhamento, coragem e de fazer diferença. Então, o futuro passa por consolidar, aprofundar o impacto, crescer sem perder a essência. Então, essas parcerias é falarem comigo ou com a minha equipa e nós vamos fazer a diferença. E essas parcerias podem ser em toda a lusofonia. Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé. Podemos efetivamente fazer a diferença. Então eu estou aberta a essas parcerias, a inovar, a diversificar, no fundo, a aproveitar, a tirar mais partido deste conceito que não é mais do que uma filosofia. Engenheira Patrícia, eu tenho, como eu falei que surgiu algumas outras questões, mas deixa eu fazer uma pergunta mais específica aqui. Qual a projeção para os próximos 5 anos da marca? Né? Pensando em expansão da marca e o que você pretende alcançar com essa marca? Aquilo que eu pretendo, Bruno, é mudar mentalidades. Aquilo que eu pretendo é transformar 1% do mundo com esta marca e do mundo em particular em língua portuguesa. No fundo, é que em vez de estarmos do lado negativo, do lado dos problemas, passarmos a estar do lado positivo, do lado das soluções. Porque quando nós vemos, por exemplo, em África, muita gente a dizer, temos aqui um problema sério de falta de saneamento, temos um problema sério de falta de soluções energéticas, então vamos fazer parte dessa solução. Então esta marca, este conceito, esta filosofia, o meu sonho é que ela tivesse em toda a lusofonia e pudesse impactar 1% dos países em língua portuguesa. 1% da população. Engenheiro Patrícia, perfeito. Assim, eu achei o máximo essa filosofia. A encorajo a buscar e conseguir o 1%. Né? A gente está chegando ao final.
você gostaria de passar uma mensagem a quem está nos escutando? A mensagem que eu posso passar é o novo idioma do mundo hoje é sustentabilidade. E quem não falar este idioma vai desaparecer. Quem não falar sustentabilidade, na verdadeira sustentação do planeta Terra, vai desaparecer. Hoje já não é falar inglês, não é falar português, não é falar espanhol. E o verbo que tem que fazer parte é o verbo regenerar. Já não é suficiente reciclar, já não é suficiente reutilizar, reduzir, mas precisamos de regenerar. Então, a mensagem que eu deixo é: falem este idioma, sejam enquanto pessoas, enquanto membros de famílias, enquanto comunidade, enquanto profissionais, falem este idioma. E o conceito do lixo ao luxo pode ser usado para falar este idioma e ser uma transformação. Ou seja, há dias até escrevi um artigo sobre sustentabilidade radical. E esta sustentabilidade radical não é extremismo, é voltar à raiz, é regenerar, é criar futuro. E o futuro começa no olhar que escolhemos hoje e na diferença que queremos fazer no mundo. Muito obrigada. Engenheira Patrícia, e para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre o Grupo Monte, né, da atuação em Angola e em Portugal. Muito bem. Obrigada pela oportunidade. O Grupo Monte é um grupo que já tem uma história longa, um grupo que tem muitos anos já, está quase centenário. É um grupo que atua num triângulo estratégico, Portugal, Angola e Brasil. Na área de ambiente, neste momento estamos focados só em Portugal e Angola, estamos agora, ainda hoje, tive um encontro a dar os primeiros passos para o Brasil e no fundo, trabalha na área de ambiente, trabalha na área da reciclagem. Nós somos em Portugal líderes no mercado português na área da compostagem de resíduos orgânicos, que produzimos adubo orgânico para a agricultura, temos a vertente também da reciclagem dos plásticos, do cartão, e de todas as fileiras através de parcerias. No caso de Angola, somos um consultor importante, em que estamos em projetos muito infraestruturantes em Angola, desde o setor petrolífero, setor aeroportuário, fazemos muito trabalho na área de impacto ambiental e social, trabalho ligado às alterações climáticas, trabalho nas certificações de sustentabilidade dos nossos clientes e do ESG, trabalhos no desenvolvimento de planos estratégicos de gestão de resíduos. O grupo, para além da área de ambiente, da qual eu sou responsável, tem também a área de automóvel, em que temos uma linha de recostagem de pneus em Angola, que também podemos ligar à parte ambiental. Temos a área também agrícola, através da Campo do Monte, e temos também a área da construção, Portugal e Brasil. Engenheira, eu desejo muito sucesso, né, em todas as frentes de trabalho. Foi muito agradável escutar o projeto e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Foi até comovente, né, porque eu guardo com muito carinho meu tempo em Angola. Agradeço demais a sua presença e a sua disponibilidade. Espero que possamos falar mais vezes no futuro. Com certeza, Bruno, muito obrigada. Parabéns também por esta iniciativa, porque o mundo precisa de ser impactado. Chega de blá blá, chega de conversa, é preciso impactar, passar conhecimento, porque a ferramenta mais poderosa do mundo é o conhecimento e a educação. E nós, que também temos uma pegada grande por África, não só da Europa, não é? O Bruno acabou por estudar, fez o doutoramento em Portugal, tem uma pegada grande também da Europa, mas chega de blá blá, é preciso arregaçar as mangas, passar a ação, fazer a diferença, porque o mundo está a pedir ajuda, o planeta Terra está a pedir ajuda. Não é conversa fiada, como se diz, é uma realidade. E a África está a viver graves problemas
fome, escassez de água, problemas da fertilidade dos solos, contaminações das águas, problemas de saúde sérios. Então vamos fazer 1% de alguma coisa e fazer esta diferença, nem que seja a ensinar, porque ensinar estamos a inspirar e estamos a mudar, a fazer a mudança de mentalidades. Muito obrigada, Bruno, pela oportunidade. Obrigado e até a próxima. Obrigada.